acho que o esforço de qualquer acadêmico, de qualquer pesquisador, de qualquer jornalista que trabalha com política no Brasil é tentar compreender historicamente, sociologicamente, o bolsonarismo e suas relações com as ruas, né? Por exemplo, com a manifestação do último dia 30 de junho. Evidentemente que o bolsonarismo não é um corpo homogêneo de ideias, é um conjunto de falas, algumas vezes absolutamente desconexas, sem relação necessariamente com as contradições existentes aqui no Brasil. Mas se caracteriza o bolsonarismo, mesmo sendo esse corpo heterogêneo, pelo desprezo pelas instituições democráticas. O bolsonarismo despreza a democracia, tem enorme dificuldade de conviver com o sistema democrático e todas as instituições produzidas pela Constituição de 1988 são sistematicamente negadas pelo bolsonarismo. Por exemplo, a pluralidade política, a independência da imprensa, a independência entre os poderes, a defesa dos direitos humanos, o repúdio à tortura, tudo o que está na nossa Constituição de 5 de outubro de 1988 é desprezado pelas falas do presidente da República e por seus seguidores, que grosso modo chamaríamos de bolsonaristas. É uma minoria barulhenta, atuante, mas é uma minoria que se aproveitou de uma conjuntura muito determinada no processo eleitoral de 2018 para ter uma expressão eleitoral muito maior do que é na realidade. Isso não só no primeiro turno, a 7 de outubro, como especialmente no segundo turno, quando a possibilidade de um retorno do PT ao poder fez com que milhões de brasileiros sufragassem o nome de Jair Bolsonaro, não por ter qualquer identificação política e ideológica, vamos chamar assim, com seu pensamento, que é um certo exagero, chamar aquelas expressões desconexas de pensamento, contra o receio do retorno do PT ao poder. Mas fica sempre a pergunta, o que é o bolsonarismo? Ele é liberal ou conservador no sentido inglês? Um conservador como Churchill, por exemplo, será? Ou um liberal, os liberais históricos, será? Stuart Mill, pensando no caso da economia, Ricardo, Smith, alguma coisa assim, é difícil dizê-lo. Primeiro porque ele não conhece esses autores, não fazem parte do cotidiano das suas leituras. Se é que o presidente efetivamente tem esse hábito, até hoje nunca demonstrou, nunca fez citação de um livro, de um autor, de uma ideia que tenha aprendido em 30 anos de vida parlamentar de algum tipo de estudo. Ninguém pode reclamar, ele melhor do que nós, sabemos que os parlamentares trabalham pouco, portanto ele teve tempo para se especializar, até para se posicionar em termos políticos, em termos ideológicos. Então, no sentido inglês, ele não é liberal, nem é conservador. Ele é o quê? Reacionário. Aí sim, o reacionarismo caracteriza o chamado, entre aspas, bolsonarismo. Isso é inegável. Esse reacionarismo se materializa na resistência à modernidade. A modernidade é um obstáculo para o modus vivendi do bolsonarismo. A modernidade, todas as questões colocadas pelo século XXI, no campo da moral, da ética, do respeito à coisa pública, da política, da globalização, os grandes desafios colocados no mundo, aí é muito claro que eles têm uma resistência enorme à modernidade, que leva, claro, até fazer uma reflexão sobre o presente para poder desenhar o futuro. Mesmo assim, por paradoxal que seja, e o presidente sempre diz que é exaustivo a ser presidente da República, é um enorme desgaste que ele tem, sempre aquela ideia da política como sacrifício, que é algo que é uma característica da política brasileira. Se é sacrifício, não precisava ser candidato a presidente, volta para casa. Se é sacrifício ser presidente, renuncia. Não é o caso, ao contrário, já até anunciou que é candidato à reeleição. Isso com apenas 6 meses de governo, um semestre, caso único na nossa história. E aí, e essa é uma questão interessante, o bolsonarismo precisa das ruas, até para legitimar a sua ausência de proposta ideológica, a sua ausência de governo, porque não há governo.
Essa que é a questão. Governo no sentido de uma proposta que englobe educação, saúde, infraestrutura, questões econômicas, relações exteriores, não há. Há uma absoluta ausência. Então o governo precisa se alimentar das ruas, Mas, como as ruas não se materializam numa organização política concreta, né, se manifestam esporadicamente e cada vez com menor participação e radicalização, basta ver o que ocorreu no dia 30 de junho, defesa do fechamento do Supremo, do golpe militar, a estigmatização do poder legislativo, dos presidentes da Câmara e do Senado e etc. Mas ele precisa se materializar em algum tipo de organização que as ruas não dão. E aí é a aproximação com os evangélicos. Os evangélicos acabam, pela sua capilaridade, estando presentes em todos os 5.500 municípios brasileiros, você tem um templo evangélico. Então aquilo acaba dando a solidez organizativa de um partido que ele não tem, diferentemente do PT, de um partido que ele não tem. Então, dessa forma, então a igreja evangélica vira uma correia de transmissão do bolsonarismo. E isso é interessante da gente começar a pensar. Sendo assim, como é que a gente se situa no campo político e ideológico bolsonarismo? Na extrema-direita. Não é a direita liberal, ou a direita conservadora, uma direita clássica. É no extremismo que nega as instituições democráticas, que faz com que, até no campo religioso, seja extremista. Ele veio a São Paulo na Marcha para Jesus e começou a fazer sinal assim, na Marcha para Jesus. É um negócio assim inacreditável, e aquilo foi visto até pelos organizadores oportunistas como algo absolutamente natural. Claro, eu não estou respondendo todas as questões colocadas pelo bolsonarismo, sua relação com as ruas, com o poder político, com as instituições democráticas. Vai ser motivo sempre de uma reflexão e um estudo no calor da hora. Mas certamente, de uma coisa nós podemos concluir sem nenhuma dúvida: o bolsonarismo é antidemocrático. Se você gostou desse vídeo e de outros vídeos do meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal, Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Coloque lá os likes nos vídeos que você tenha gostado, ative as notificações, utilize-se das páginas dos comentários, escreva, polemiza, debata, sempre em alto nível, né? Apresente sugestões.